Deixa eu compartilhar com você a palavra de Deus. Estão prontos para a palavra? Amém? Quantos têm sido abençoados com a palavra de Deus? Tremendo. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus renova. A palavra de Deus é poderosa. Queridos, essa palavra que eu quero compartilhar com você, a Bíblia diz que Jesus disse que a palavra é uma semente. E o semeador é aquele que semeia a palavra de Deus. E a Bíblia diz que essa semente ela é lançada e tem 4 tipos de solos que recebe essa semente. E tem um solo que essa semente cai, ela é abrigada nesse solo e ela produz frutos de 100 por 1. Eu acredito que algumas pessoas elas estão no tempo certo de ouvir a palavra, certas palavras. E a palavra de Deus que ela causa, que dá fruto, a palavra de Deus que ela frutifica 100 por 1 na sua vida, é a palavra rema. É a palavra que vem de revelação a você, que vem a resposta, que vem testificar no teu espírito. Esse é o entendimento da palavra rema. E a minha oração e o desejo do meu coração é que essa palavra de hoje seja uma revelação para o teu coração. Que seja um rema no teu espírito. E que você seja aquele coração, aquele solo que recebe a palavra e ela frutifique 100 por 1. Amém? Todos estão expostos à palavra de Deus. Então que você seja aquele que recebe essa palavra como um rema, como uma direção para a sua vida. Eu quero conversar com você sobre o descanso. Quero falar com você sobre o descanso em Deus. Vamos ler a Bíblia no livro de Deuteronômio, no capítulo 25, versículo 17 em diante. Diz assim: lembre-se do que os amalequitas, diga amalequitas. Lembra-se do que os amalequitas lhe fizeram no caminho quando vocês saíram do Egito. Versículo 18. Quando vocês estavam cansados e exaustos. Eles se encontraram com vocês no caminho e eliminaram todos os que ficaram para trás e não tiveram o temor de Deus. A Bíblia diz que havia esse povo chamado amalequitas e a estratégia deles atacar a vida do povo de Deus era ficar na espreita. E aqueles que estavam andando mais devagar, cansados, exaustos da caminhada, esses eram aqueles que eles atacavam, eram as vítimas de Amaleque. Amalequitas é um tipo de demônio, é um tipo de ação das trevas, que fica observando aqueles que estão cansados, aqueles que estão exaustos. E aqueles que entram em cansaço, eles são vítimas fatais desse tipo de manifestação demoníaca, desse tipo de ação das trevas. Diga, amalequitas. Queridos, o cansaço é algo que Deus trabalha muito sério na Bíblia. Deus, ele nos ensina muito sobre o cansaço. Por exemplo, a Bíblia diz que quando Esaú, ele era diferente de Jacó. A Bíblia diz que Jacó, ele trabalhava na cozinha. Esaú era um caçador. E um dia de grande, que ele saiu para a mata, para caçar, trabalhou duro aquele dia. A Bíblia diz que ele chegou em casa cansado. E quando ele chegou cansado, ele entregou seu direito de primogenitura. O cansaço não deixa você discernir. O cansaço não deixa você ver. O cansaço não deixa você se posicionar. Jesus disse: vinde a mim, todos os que estão cansados. Vinde a mim, porque eu tenho descanso para você. Agora, entenda que a Bíblia, do começo ao fim, ela trabalha esse tema do cansaço. E se tem cansaço, tem a solução para o cansaço, que é descanso. O descanso do Senhor. O segundo ponto, santidade. Vamos falar de santidade. O que é santidade? O que vem a ser santidade? A Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo, fala de santidade. No Velho Testamento, ela usa a palavra kadosh. Kadosh, no hebraico. No grego, ela usa a palavra hagios. Tanto uma quanto a outra falam das mesmas coisas, santidade. E santidade no sentido de algo, alguma coisa ou alguma pessoa santa, algo ou alguma coisa em santidade, significa que está separado para Deus. Está
deixado de lado para Deus. Então, santidade, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, ele trabalha aqui e ele se refere a pessoas ou coisas separadas para Deus. Isso é santidade. Agora, preste atenção no que eu quero te dizer. Quando você vai ler a Bíblia, e você que gosta de estudar a Bíblia, você tem que recorrer a alguns métodos de interpretação da Bíblia. E o método mais comum de interpretar a Bíblia é usado, chamado hermenêutica. Diga, hermenêutica. Você que já fez teologia, fez ETM, você já estudou a tal da dona hermenêutica, né? Talvez não é um assunto estranho para muitos. O que é hermenêutica? A hermenêutica é uma técnica que é uma regra ou uma lei que te ajuda a interpretar. Existe uma máxima na hermenêutica que é a lei da primeira menção. A hermenêutica ela trabalha com uma regra muito forte que é a lei da primeira menção, a lei da primeira citação, a lei da primeira referência. Ela diz o seguinte, que toda vez que um assunto, que um sujeito, que uma palavra é mencionado pela primeira vez, isso tem grande importância. Porque isso vai lhe dar a ideia de como interpretar aquele conceito, aquela ideia ou aquela palavra por toda a Bíblia. Então, os grandes estudiosos, os pesquisadores da Bíblia, eles não fogem da hermenêutica. A hermenêutica é amigona deles. Porque ajuda você a interpretar, ajuda você a entender o que a Bíblia fala em todo, do começo ao fim. E quando nós aplicamos a lei da primeira menção, nós podemos descobrir coisas tremendas na Bíblia. Por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículo 3. Olha o que diz. Gênesis 2, 3. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou. A palavra santificou é kadosh. Kadosh. É a primeira vez que se faz menção da palavra santidade. A palavra santificar na Bíblia está no livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 3. E quando nós aplicamos a lei da primeira menção, nós vamos encontrar a primeira citação da palavra santo, santidade ou santificar no livro de Gênesis. E olha o que é o contexto. Olha o que o texto está dizendo. Abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou. Descansou do quê? De toda a obra que realizara na criação. Versículo 4. Na verdade é o 2 e o 3. Você pôs só o 3. Isso, agora eu vou começar de trás para frente, tá bom? No sétimo dia Deus já havia concluído a obra que realizara. E nesse dia descansou. Vamos agora de novo 3. E abençoou Deus o sétimo dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara, ok? Em toda a criação. Agora, o texto está dizendo que Deus descansou. Deus, no último dia, quando ele criou tudo, ele viu que tudo estava pronto, a Bíblia diz que Deus santificou um dia. E nesse dia que ele santificou, ele estabeleceu isso como um dia de descanso. E ele descansou. Agora, o Deus, o Todo-Poderoso, o Deus Criador de todas as coisas, ele não descansou porque estava cansado. Nosso Deus não cansa. A Bíblia diz que o nosso Deus não dorme. Logo, ele não tem sono, logo ele não precisa renovar as forças, logo ele não está cansado. Então, nosso Deus não descansou porque ele estava cansado, trabalhou duro. Ele descansou porque não tinha mais nada para fazer. Estava tudo completo. Estava tudo consumado. Estava tudo concluído. Ele comentou com o anjo da direita e o da esquerda, perguntou, e aí, o que mais temos para fazer? O anjo falou, não tem mais nada. Tem certeza? Não, acabou. Dá uma checada aí, está tudo criadinho mesmo, está tudo pronto. Os pernilongos, os pulpos, os grilos, está tudo ok? Todas as suas espécies. O anjo vai, passeia, faz o checklist, está tudo ok. Não temos mais nada para fazer? Não. Então a Bíblia diz que Deus descansou. E esse dia do descanso ele disse, eu estou santificando. Estou santificando o descanso. Deus não é como o homem que se cansa.
O fato de Deus descansar é porque não tinha mais nada para fazer. Diga assim, o cansaço, Deus não se cansa. O descanso dele é porque não tem mais nada para fazer. Queridos, e a Bíblia diz que esse descanso foi uma santificação. A palavra kadosh ali de santificação fala que está separado, está consagrado, está santificado. Descanso, entenda o que eu vou te dizer, ouçam. Descanso, segundo a lei da primeira interpretação, a lei da primeira menção. Descanso é a coisa mais sagrada que eu e você podemos fazer. Deus vinculou o descanso a uma santificação. Deus vinculou o descanso a uma ação santa. Ele diz, eu vou santificar. A palavra sábado, Shabbat. A palavra sábado, que é o Shabbat. A palavra Shabbat, ela está falando descanso. 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 Agora, veja só. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8. Noé, porém. Diga, Noé. Noé, porém, achou graça. Diga, graça. Querido, a primeira vez que a palavra graça é mencionada na Bíblia, está no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8. A primeira vez que é mencionada a palavra graça, ela é mencionada no contexto que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Noé achou graça. A palavra Noé, quando nós olhamos o contexto de Noé, no capítulo 5, a Bíblia diz que Noé significa descanso. E o pai dele teve Noé. Teve um filho e deu o nome dele de Noé, porque a terra estava cansada de duros trabalhos. E agora Noé, ele vem com um sinônimo de descanso. Eu acho que não tem esse texto, né? Gênesis 5. Abra a sua Bíblia então, por gentileza. Gênesis 5. Versículo 29. E chamou seu nome Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Noé vem com uma proposta de trazer descanso. Interessante que a palavra Noé, que é Noá no hebraico, ela está se relacionando a descanso. A primeira vez que a Bíblia fala de santidade, e a primeira vez que a Bíblia fala de graça, a Bíblia está vinculando santidade e graça, está dizendo descanso. Está vinculando ao descanso. Então, quando nós vamos nos relacionar com Deus, a obra mais santificada, o que há de mais sagrado que eu e você podemos produzir em Deus, é descansar. Descansar. Eu e você precisamos aprender a descansar. Deus descansou, e Ele quer que eu e você tenhamos a mesma situação, a mesma ação. Quanto mais você descansa, mais graça de Deus alcança a sua vida. Quanto mais você se fatiga, quanto mais você trabalha duro, quanto mais você derrama o teu suor para conseguir as coisas, mais distante da graça e do favor de Deus você vai ficar. Vocês estão aí? Vocês estão entendendo? A palavra trabalho, no português, ela tem algumas conotações. Por exemplo, no inglês, você encontra algumas variações de palavra, como work, job, labor. São algumas palavras no inglês que ela refere-se a trabalho. Agora, no português nós encontramos a palavra trabalho, mas também no português nós encontramos a palavra labor. Diferenças. Ok? O que é o labor? O labor é geralmente usado quando se fala em um trabalho onde a pessoa sente dor, onde a pessoa paga um preço alto, é uma atividade mais sofrida. O termo vem do latim tripalium, que era uma espécie de tortura. Labor, dar o duro. Amanhã é segunda-feira, é dia de dar o duro, é dia de suar a camisa. Isso é labor. Trabalho, dentro do dicionário do conceito português, pressupõe uma atividade racional, onde o indivíduo tem que pensar, raciocinar,
É um trabalho baseado em métodos, estratégias e não apenas um trabalho braçal, operacional ou sofrido. Então, entenda o que eu vou te falar aqui nessa noite. Entenda o que eu vou pôr para você. Eu não estou contra o trabalho. Não vou pregar, fazer uma apologia contra o trabalho. Pelo contrário, a Bíblia diz que eu e você temos que trabalhar e ser remunerados pela obra que nós fazemos. Digno é o trabalhador do seu salário. A Bíblia diz também que se aquele que não quer trabalhar, então também que não coma. A Bíblia fala sobre isso. Mas não é o trabalho no sentido de ocupação, não é o trabalho no sentido de profissão. Mas a Bíblia ela é contra o trabalho no sentido labor, sofrimento, tensão, pressão. A Bíblia diz que Deus tem um descanso para mim e para você que estamos debaixo de sobrecarregamento, debaixo de opressão, debaixo de fadiga, debaixo de estresse. Querido, o mundo tem interpretado o trabalho como pressão, dor, sofrimento. A palavra labor, ela também, no inglês, ela se refere a dores de parto. A mulher quando entra em trabalho de parto, a palavra trabalho de parto é labor, porque é fazer, dar o fruto com muita dor, com muito sofrimento. Ganhar o dinheiro para comer com muita dor, com muito sofrimento, com muito estresse, com muita pressão. Deus não tem isso para você não, queridos. Deus tem descanso para as nossas vidas. Querido, quando você olha para o mundo está escravo de uma pressão, de um sistema financeiro que oprime, que castiga, que é injusto. E Deus disse: eu tenho descanso para você. Quantos querem entrar no descanso? Amém? Vocês estão aí, igreja? Amém. Queridos, agora vejam só. Hebreus no capítulo 4, no versículo 9 e diante, diz assim: assim, ainda resta o quê? Descanso sabático. Um descanso para o povo de Deus. Versículo 10. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Versículo 11. Portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Ouçam o que esse texto está dizendo, ouçam o que Deus tem para nós. Esse texto está dizendo que o único esforço, a única tensão, a única concentração de energia que eu e você temos que fazer é para entrar no descanso. Esforcemos-nos para entrar no descanso. Faça força para entrar no descanso. Faça força para você ficar no descanso. Faça força para você manter-se descansado. Não faça força para ganhar, não faça força para ter, não faça força para vencer, não faça força para nada, porque o descanso diz que Deus já fez todas as coisas. Tudo está pronto. Tudo já está feito. Não tem mais nada para ser feito. Não tem mais nada para fazer. Quando Jesus morreu na cruz, e ele já estava na agonia da morte, agonizando a morte, ele deu seu último suspiro e saiu uma frase, que não foi somente uma frase, mas foi uma declaração que saiu dos lábios, santos lábios de Jesus, dizendo: está consumado, está feito, não temos mais nada para fazer. Amém? E a Bíblia está dizendo no livro de Hebreus que você e eu temos que fazer um esforço, temos que talvez derramar suor, mas para quê? Para ganhar o dinheiro, para ganhar o pão, para sobreviver, para vencer a enfermidade? Não! É para entrar no descanso. Amém? Vocês estão aí, igreja? Querido, talvez você diga: mas tem muita coisa para fazer, pastor. Eu tenho minha agenda lotada, pastor. Tenho fralda para trocar, tenho comida para fazer, tenho gente para atender, tenho clientes para fazer, tenho tantas coisas para fazer. E aí, queridos, a Bíblia diz que o trabalho acabou. Cri, 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 cri. Os caras me olhando aí. A Bíblia diz que as obras acabaram. Quanto mais eu entrar no descanso, quanto mais eu entender a mensagem do descanso, mais eu serei surpreendido pelo poder de Deus. Mais eu verei os resultados vindo. Sem estresse, sem o suor, sem o desespero, sem a pressão.
que as pessoas estão ficando loucas. Você não precisa entrar nesse ritmo. As pessoas estão agoniadas, as pessoas estão estourando, morrendo com problemas no estômago, problemas de azia, problemas de úlceras, problemas de pressão. O diabo está assolando a terra, porque as pessoas estão se cansando para correr atrás da sobrevivência. E Deus disse: descansem, eu já fiz tudo, vocês não precisam fazer mais nada. Quanto mais eu descansar, mais eu vou conviver com o toque que vem do céu, com as misericórdias que fluirão de Deus, com os milagres que fluirão de Deus. A Bíblia diz que as bênçãos vão correr atrás de você. Diga, elas vão correr atrás de mim. Querido, o mundo diz, temos que correr atrás do dinheiro, né? Temos que correr, senão vai morrer de fome a família. Querido, isso é o ímpio que pensa assim. Isso é aquele que não tem Deus que pensa assim. Mas aqueles que creem que a obra do Senhor Jesus Cristo foi uma obra que concluiu, que consumou todas as coisas, eu descanso. Traga minha cadeira aqui, por gentileza. Hebreus 4:11. Põe lá para mim. Põe aqui no cantinho, aqui, meu trono aqui. Obrigado, querido. Não fica olhando para a cadeira. Você sabe que isso aqui é uma cadeira. Então, acho que todo mundo já tem uma cadeira em casa. Então, olhe para mim aqui. 4:11. Portanto, diga, esforcemo-nos. Olha para o teu irmão ao lado, diga para ele, chegou o tempo do esforço. Esforcemo-nos por entrar nesse descanso. Faça força para entrar nesse descanso. Gaste energia para você ficar nesse descanso. Queridos, este é o trabalho que eu e você temos que fazer. Essa é a energia que eu e você temos que gastar. Jesus disse, o reino de Deus é tomado por esforço. E os que se esforçam são aqueles que se apoderam dele. O único esforço que eu e você temos que fazer, que a Bíblia diz, é entrar no descanso. Fora disso, não precisa mais nada. Olha o que a Bíblia diz no livro de Efésios. Vai acompanhando aí, capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, diga rico em misericórdia, não é rico em ira, não é rico em juízo, não é rico em castigo, mas ele é rico em misericórdia. Aleluia! Glória a Deus pela misericórdia do Senhor, que a Bíblia diz que não tem fim. Se renova todos os dias, a cada manhã. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos vivificou juntamente com Cristo. Vamos continuar. E nos ressuscitou juntamente com Ele. E com Ele nos fez sentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha o que o texto diz. Veja o versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Olha o que o texto diz, que o Deus que é rico em misericórdia, Ele nos ressuscitou juntos com Cristo. O texto está falando juntamente, juntos com Cristo. Não é juntos eu e você. Não é juntos você e teu amigo. Não é juntos você e tua família. Mas o juntos ali é você e Cristo. Quando Deus ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, Ele ressuscitou você junto com Ele. Aleluia! Quando Deus ressuscitou a Jesus, você veio junto. A Bíblia diz que Jesus não ressuscitou, mas foi Deus quem ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. A poderosa mão de Deus entrou lá no reino dos mortos, arrancou Jesus das garras do inferno, das garras do pecado, das garras da morte, levantou. E a Bíblia diz que quando Ele levantou, você veio junto com Ele. Aleluia. Volta lá ao versículo 4. Estando nós ainda mortos, mas Deus sendo rico em misericórdia pelo seu muito amor com que nos amou, versículo 5. Estando nós ainda mortos, Ele nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. Querido, Deus nos ressuscitou, diga, eu fui ressuscitado.
Quantos creem que você foi ressuscitado? Amém, queridos? Agora vejam o que o texto diz. Quando ele me ressuscitou com Cristo, eu vim junto. Imagine você agarrado nas pernas de Jesus, no pescoço de Jesus, no braço de Jesus. Não sei de que maneira você veio junto, mas você saiu da morte junto com ele. E quando Deus levantou Jesus dentre os mortos, você estava junto na mão de Deus. Deus estava trazendo você junto com ele. E quando Jesus foi levantado, a Bíblia diz que Deus colocou Jesus assentado nas regiões celestiais. E quando Jesus foi posto assentado nas regiões celestiais, a Bíblia diz que ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós estamos juntos. Jesus sentou? Então eu sentei junto com ele. Aleluia. Vocês estão aí, igreja? Aleluia. Querido, Jesus me ressuscitou. Deus me ressuscitou junto com Jesus. Ele me fez sentar junto com Jesus. Para quê? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros. Ah, pastor, mas isso era só para a igreja primitiva. Isso era só quando o tempo dos apóstolos. Não, é para os séculos vindouros. Enquanto Jesus não voltar, essa verdade está estabelecida sobre nós. E quando ele voltar, nós vamos para a glória e reinaremos com ele eternamente. É para mostrar para os séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco. O Deus que é rico em misericórdia. Diga, a riqueza da misericórdia de Deus. O Deus que é rico em misericórdia me levantou junto com Cristo dos mortos e me pôs para sentar junto com Cristo nas regiões celestiais. Amém, queridos? Aleluia. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Queridos, quando Jesus se assentou nas regiões celestiais, junto com ele eu me assentei. No Velho Testamento, o sacerdote nunca podia se assentar. No Velho Testamento, o templo não tinha cadeira. Porque o sacerdote nunca podia se assentar, porque as obras nunca tinham fim. Todos os dias, todos os dias, todos os dias, todos os dias. Os sacrifícios eram diários. Os rituais eram diários. Todos os dias, todos os dias, todos os dias. A obra era infindável. Mas quando Deus levanta Jesus e vem eu junto com ele, e quando ele senta Jesus, Jesus sentou. Sabe por quê que Jesus sentou? Porque não tinha mais nada para fazer. Tudo está feito. Não tem mais trabalho. Está consumado. Quantos estão assentados com Cristo? Querido, nós estamos assentados não porque Jesus sentou, não porque está cansado, mas Jesus sentou porque a obra acabou. Não tem mais nada para fazer. Sabe aquele final do dia, quando você cumpre, faz toda a tarefa que você tinha que fazer, você senta, olha no relógio, poxa, não tem mais nada para fazer. Jesus não tinha mais nada para fazer. E se ele não tinha mais nada para fazer, e eu vim junto com ele, me assentei com ele, significa o quê? Eu não tenho mais nada para fazer. Amém? Querido, nós estamos assentados. Significa que o trabalho acabou. Agora uma pergunta. Se eu estou assentado com Cristo, se eu estou sentado nas regiões celestiais, à destra do Deus Pai, onde está o diabo? Onde está a doença? Onde estão os problemas? Onde estão os problemas? Onde estão as preocupações? Onde está o labor? Onde está a tarefa árdua? Efésios capítulo 1, versículo 20 e 23. Esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos e fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Quem está junto com ele? Quantos estão junto com ele? Querido, creia que eu estou te falando. Essa é uma palavra poderosa na sua vida. Isso muda todo o teu destino, muda todas as suas ações. Quantos estão assentados com Cristo? Amém. Amém. Diga, eu estou assentado. Esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dos mortos, fazendo assentar-se à sua direita nas regiões celestiais. Versículo 21. Muito acima. Diga, muito acima. Não é somente acima. Não é somente no lugar mais alto, mas é muito acima de todo governo e autoridade, poder e domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também na que há de vir. Aleluia! Onde está o diabo? Onde estão os problemas?
Onde estão o suor da vida? Onde estão as dificuldades da vida? Onde estão as preocupações da vida? Antes de você responder essa pergunta, onde eles estão? A chave é responder uma outra pergunta que é: onde Jesus está? Presta atenção. Aonde Jesus está? Porque se eu procurar Jesus, se eu souber aonde Ele está, sabe o que eu vou encontrar? Eu vou me encontrar. Porque aonde Jesus está, eu estou. Amém? Você entendeu? Vou repetir. Antes de você perguntar, mas cadê o diabo? E as doenças? E o dinheiro? E o trabalho? E o sustento? Onde você perguntar onde estão essas coisas, a pergunta melhor para ser feita é: onde que está Jesus? E quando você começar a procurar por Jesus, você vai encontrá-lo assentado nas regiões celestiais. Muito acima, diga muito acima de todo principado, de toda potestade. Principado e potestade está falando de obras das trevas, está falando de demônios, está falando de príncipes das trevas, está falando de opressões demoníacas. Você está muito acima deles, está muito acima de todo domínio, de todo poder, de tudo que domina, de tudo que cria prisões. Você está acima de tudo quanto é nome que se possa nomear, mencionar. Não somente nesse século, mas nos vindouros. Vão inventar um novo nome de uma doença. Séculos vindouros virão novos nomes de doença, novas ações demoníacas. Mas a Bíblia diz: nos séculos vindouros, você ainda estará muito acima. Muito acima. A vida vai ficar difícil, diz os economistas. A vida vai ficar difícil, diz os profetas. Os falsos profetas, políticos, econômicos. Eu não sei o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz que se Jesus está muito acima de tudo isso, eu estou com Ele. Amém? Aleluia! Eu estou com Ele. Aleluia! Muito acima de Satanás, muito acima de todas as doenças, muito acima de todas as maldições, muito acima de toda a culpa, muito acima de todo erro, muito acima de todo novo nome que se possa surgir, muito acima de todas as coisas que existem ou que virão a existir. Ele está muito acima. E se Ele está, querido, cadê meu emprego? Cadê meu sustento? Cadê minha cura? Pare de perguntar essas coisas. E pergunte: cadê Jesus? Onde Ele está? E quando você entender, quando você olhar e você achar Jesus, sabe o que Jesus está fazendo? Sentado. E se Ele está sentado? Onde você está, querido? Aleluia. Quantos creem nisso? Querido, onde você está? Aonde você está? Pergunta para o teu irmão: onde que você está? Nós estamos sentados junto com Cristo na mesma posição. Aleluia. Querido, agora entenda a dinâmica da coisa. O que o diabo quer fazer? Qual que é a grande sacada do inferno? Qual que é a grande estratégia demoníaca? Por que o diabo trabalha tanto? Sabe por quê? O diabo quer tirar você daqui. Você está aqui sentado, descansado, e o diabo está endemoniado ao teu redor. A Bíblia diz que diabo na Bíblia fala de adversário. Tanto que Pedro diz o diabo, o vosso adversário. Aparece uma menção de Satanás no Velho Testamento. E a palavra Satanás ali significa o adversário. E todo o contexto da Bíblia é o adversário. O que é o adversário? É o inimigo. Aquele que se incomoda com você. Aquele que tem inveja de você. Aquele que não se contenta com o que você está vivendo. Então quando ele vê você sentado, junto com Cristo, no descanso, ele fica maquinando. Ele fica bolando coisas. Ele fica armando as dele. Ele fica colocando. Ele te diz. Ele vem com você, a você com as ideias mais ou menos assim: você não vai fazer nada a respeito dessa situação? Olha aí. De repente você está aqui, tranquilo, vivendo a vida, aparece uma dor. Essa dor não estava ali. E de repente surge uma dor. E quando surge essa dor, o diabo já vem com o pensamento: olha, você está doente? O que você vai fazer com isso agora?
E essa dor, o diabo, ele vai começar a trabalhar na seguinte ideia. Você tem que fazer alguma coisa. O que você vai fazer? Você está doente? E essa doença aí, não é uma dor, é uma doença séria. E aí ele usa meios, ele usa todas as informações para dizer, essa é uma doença séria. E olha, você vai morrer com ela. Vai te matar em poucos tempos. Você não vai fazer nada com isso? Você não vai fazer nada? O que você vai fazer? Procure alguma coisa. Corra atrás, se esforce. Sabe qual que é a estratégia dele? Ele quer tirar você do descanso. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 4, esforce, se esforce, faça força para ficar no descanso. Bateu uma crise, problemas financeiros. Está faltando dinheiro para terminar o mês. Está faltando dinheiro para pagar as contas. E o diabo diz, olha aí, você vê? A coisa está feia. O que você vai fazer? Corra atrás. Se esforce. Dê um jeito. Seu irresponsável. Seu desorganizado. E ele começa a vir te acusar. Ele começa a vir colocar ideias na tua cabeça. Sabe por que ele faz isso? Qual que é a batalha? Ele quer tirar você do descanso. A Bíblia diz, se esforce para ficar no descanso. Não saia do teu descanso. Não saia do teu lugar. Não saia das regiões celestiais. Não saia do teu trono. Se esforce. Amém. A Bíblia em nenhum momento diz para você se esforçar para ganhar dinheiro. A Bíblia em nenhum momento diz que você vai se esforçar para vencer. A Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz tudo isso vai correr atrás de você. Quando você menos esperar, a bênção bateu nas tuas costas. Quantos creem nisso? Você percebe que o diabo trabalha a grande batalha na igreja? E eu encontro crentes, querido, com a mesma aflição do ímpio, com a mesma aflição do não crente, com a mesma ganância do não crente, com as mesmas ambições do não crente. Ô irmão, por que você não foi no grupo familiar? Não dá, né, pastor? Aquela correria, sabe como que é, né? Tem que ganhar o pão para a criançada, né? Se esforce para entrar no teu descanso. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Querido, o diabo quer te tirar dali. Ele sempre vai vir fazer perguntas para você. O que você vai fazer? O que você vai fazer diante dessa situação? O que você vai fazer diante desse momento? O que você vai fazer diante de tamanho desafio? Sabe o que você vai responder para ele? Tá certo, Satanás, eu vou fazer. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou descansar. Sabe por que eu vou sentar? Porque tudo já foi feito. Querido, não sai arrumar tarefa que já está feita. Não sai fazer trabalho que já foi feito. Não desonre a Jesus. Não desvalorize a obra da cruz. Tudo que tinha que ser feito, Jesus já fez. O que você vai fazer? Tem que fazer alguma coisa. Eu vou fazer sim. O que você vai fazer? Eu vou sentar. Quando eu sento, quando eu estou sentado, sabe o que eu estou dizendo? Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que o Senhor é único e é o meu suficiente. Amém? Vocês estão aí, igreja? Ele é o meu único e o meu suficiente. Não preciso de mais nada. Não preciso derramar uma gota de suor. Não preciso fazer nenhuma força. O único esforço que eu tenho que empregar é sentar. E a Bíblia diz, não saia daí. Se esforce, fique aí. O diabo vai querer te levantar, querido, amarre aqui, cinta, algema, cadeado, e diga, eu vou ficar aqui. O diabo vai fazer de tudo para te tirar daí. Quando a doença chegar, ele vai querer tirar você dali. Quando o teu filho adolescente passar por problemas, ele vai tirar você dali. Ele vai fazer de tudo para tirar você dali. Escuta, o diabo vai dar o melhor que ele pode para te tirar do descanso. Meu casamento vai pegar fogo, está destruindo. Não tenho nada para fazer. Jesus já fez tudo. E vai fluir a vitória na minha vida. A tua empresa. Sabe quando a tua empresa vai dar um salto? Quando você sentar e descansar. Vocês estão ouvindo, queridos? Estou semeando uma palavra rema no teu espírito nessa noite.
Estou liberando uma palavra rema na tua casa, nos teus negócios, nas tuas finanças. As bênçãos do Senhor chegarão até você. Você não tem que correr atrás dela. Em nenhum momento a Bíblia diz que você tem que correr atrás dela. A Bíblia diz que você tem que se esforçar sim, mas se esforce para descansar em Senhor. E se fartarão os seus celeiros, e transbordarão de vinho, transbordarão os seus lagares. Amém? Querido, o diabo é mentiroso. Você sabia disso, que o diabo é mentiroso? Quanto sabia que o diabo é mentiroso? A Bíblia diz que ele mente desde o princípio. Ele é especialista, tem PhD em mentira. Não tem nenhum que minta tão bem quanto ele. Nós sabemos que ele é tão bom na mentira, mas infelizmente nós ficamos acreditando nas mentiras dele. E ele te assusta. Ele cria uma ação, um sistema, um ambiente. Ele te diz que o trabalho não foi concluído, que você tem que fazer alguma coisa. Ele te diz, não é suficiente, não é bem assim. Ele diz, olha, veja como tem muito trabalho. Veja como tem muito labor pela frente. Veja como tem muito suor para se derramar ainda. Veja como você tem que se esforçar. Se esforce. Porque quem não se esforça não vai para frente. Amém? Vocês estão me olhando? Querido, multidões de vozes. Não são uma ou duas. São multidões de vozes que dizem que o trabalho ainda não foi concluído. Multidões de vozes ecoam no nosso ouvido dizendo, você tem que fazer algo. Você tem que se esforçar, você tem que trabalhar, você tem que derramar o suor, você tem que se desesperar, você tem que ficar ansioso, você tem que ter um estresse. Se não tem estresse, não significa que você não é um bom profissional. Você tem que estar com a tua pressão desestabilizada, você tem que ter pelo menos no teu currículo uns 3, 4 infartos. Sabe por que essas vozes dizem? Você tem que fazer tudo isso, sabe por quê? Porque o trabalho não acabou. Multidões, milhões de vozes. Querido, onde está o diabo? Volta lá, Efésios capítulo 1, versículo, acho que é o 4, 5, 6, 7, um deles. Você consegue? 5, 6, não, é o 1, você está no 2, Efésios 1. Tempo para respirar. Relaxa. 6. Não, eu estou confundindo os textos, desculpe. É o 20. Efésios 1, 20. Esse poder ele exerceu, pode ir para o 21. Muito acima, diga muito acima. Aonde você está, querido? Você está sentado muito acima. E quando o diabo começar a te incomodar dizendo, você não vai fazer nada, você não tem que sair correndo, você não tem que se desesperar, você não tem que se preocupar, você tem que olhar para ele aonde ele está. Sabe onde ele está? Muito abaixo de você. Sabe o que o diabo está vendo? Ele está vendo a sola dos teus pés. Sabe onde o diabo está, querido? Muito abaixo de você. Sabe onde as doenças estão? Muito abaixo de você. Sabe onde a falência está? Muito abaixo de você. Sabe onde a escassez financeira está? Muito abaixo de você. Sabe onde a crise conjugal está? Muito abaixo de você. Sabe onde a condenação está? Muito abaixo de você. Porque você está muito acima, assentado nos lugares celestiais. Lugar de descanso. Uhul! Aleluia! Querido, o diabo não está no mesmo nível que você. O diabo não mede força num cabo de guerra com você. Ele não está no mesmo nível. Amém? O diabo está muito abaixo. Muito abaixo. Querido, eu estou em Cristo. Eu estou muito acima. O Deus, quem que me colocou lá? Quem que me colocou nesse lugar junto com Cristo? O Deus que é rico em misericórdia. Querido, ele olhou para você e você achou graça diante dos olhos dele. Ele diz que quando Esther
entrou na sala do trono. O rei, ela achou graça e benevolência aos olhos do rei. Esther fala de mim e de você. Deus olhou para mim e para você, e Deus se apaixonou por mim e por você. Ele criou todas as coisas e diz, é bom. Mas quando ele olhou para os teus olhinhos, quando ele olhou para a tua bochechinha, ele diz, é muito bom o que eu fiz. O Deus que é rico em misericórdia, que muito te amou, que muito te ama e que te amará invariavelmente, incondicionalmente. Ele pegou você e colocou você aqui. A Bíblia diz, se esforce, querido. Se esforce para não sair dali. Olha para o teu irmão ao lado e diga para ele, se esforce. Amém, queridos? Quantos estão recebendo essa palavra? Querido, o diabo vai querer agitar o teu descanso. O diabo vai dar o melhor que ele puder. Sabe por quê? Porque enquanto eu estou aqui, se eu estou aqui, as bênçãos fluem aqui. Fica caindo sobre mim. Prosperidade, cura, alegria, paz, domínio, governo, tudo está vindo, tudo está fluindo. Mas quando eu saio daqui, que o diabo tem a grande estratégia, é o grande alvo do diabo, é me tirar daqui. Quando eu saio daqui, eu estanco o fluir de Deus. Eu estanco. E aí, agora, eu tenho que correr atrás disso. Aí é pelo meu esforço, é pelas minhas capacidades. E por isso tanta dor, por isso tanto labor, por isso tanto sofrimento. Queridos, quero encerrar agora. Amém? O povo aí já me conhece, eu falo encerrar. Só mais 2 versículos. Pastor, tá bom, você está falando disso, tal, mas e Jó? E Jó? Queridos, existe uma ameaça contra essa mensagem da graça, essa mensagem da vitória que é em Cristo, da obra consumada em Cristo. Existe uma resistência a essa mensagem, e as pessoas ficam procurando argumentos para dizer, mas não é bem assim. E dizer, isso é teologia da prosperidade. Não, querido, isso não é teologia da prosperidade. Isso é teologia da fé. Eu creio na Bíblia. Amém? Esses dias o nosso apóstolo soltou uma palavra meio dura, mas é verdade. Isso aqui é palavra de Deus. Você precisa olhar para isso aqui. Não é um livro legal. Não é um livro sagrado. Isso aqui é a palavra de Deus. E ela é a verdade. Não é relativo, é absoluto. Amém? O dia que eu e você olharmos para a Bíblia e dizer, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é o que Deus tem para mim, querido, tudo vai mudar. As pessoas procuram argumentos para dizer, não é bem assim, você está exagerando, você está querendo criar uma teologia do sucesso. Querido, eu não estou criando a teologia do sucesso, eu estou crendo que Jesus, quando subiu, quando venceu a morte, ele me colocou assentado junto com ele nas regiões celestiais. E todas as coisas muito abaixo dos meus pés. O que você entende por todas as coisas? Todas as coisas. O que são coisas? Dinheiro, saúde, paz, alegria, vitória. Não são isso? Isso é bíblico ou não? É bíblico. Mas aí o exemplo de Jó. E Jó, pastor? O sofrimento de Jó. Foi Deus que pôs o sofrimento de Jó. Ok, vamos pegar Jó e vamos estudar Jó então. Você quer falar de Jó? Vamos falar de Jó. Nós vamos falar com propriedade sobre Jó. A Bíblia diz que Jó sofreu. Mas ouçam, Jó não sofreu a vida toda. O sofrimento de Jó, segundo os estudiosos, não durou mais que 9 meses. Foi uma fase ruim que ele passou. Foi uma fase difícil que ele passou. Mas quando Jó estava na fase difícil, sofrendo, os amigos oprimindo, a esposa oprimindo, a esposa diz, por que você não morre, hein, cara? Que mulherzinha abençoada. Sabia que sogra tinha esse nível, mas mulher esposa. Quando Jó estava nesse período intenso de aflição, a Bíblia diz, olha o que a Bíblia diz em Jó, capítulo 9, põe lá para mim, versículo 33. Olha aqui, Jó, isso aqui é o clamor, é o desespero, é as palavras que saem da boca de Jó naqueles períodos difíceis. Ele diz assim, se tão somente houvesse alguém, se porventura eu tivesse alguém para servir de árbitro,
para servir de advogado, para servir de intercessor entre nós, para impor as mãos sobre nós dois. Versículo 34. Alguém que afastasse de mim a vara de Deus, para que o seu terror não mais me assustasse. Olha o que Jó está dizendo, que se tivesse alguém que me representasse, alguém que tivesse entre eu e a ira de Deus. O que Jó está pedindo é o que eu e você temos. Ah, Jó sofreu, mas olha por que Jó sofreu, porque ele diz, sabe por que eu estou sofrendo? Eu estou sofrendo porque não tem ninguém que se coloque entre eu e ele, alguém que impõe as mãos, alguém que me cubra, alguém que faça intercessão, alguém que faça expiação, alguém que me represente. Por isso que eu sofro. Capítulo 10 de Jó. Versículo 7. Embora saibas que não sou culpado e que ninguém pode livrar-me das tuas mãos. Ninguém pode me livrar das tuas mãos. Por que Jó passou essa crise? Sabe por que ele passou essa crise? Porque ele não tinha Jesus. Jesus não tinha vindo ainda. Mas já havia um clamor desde os dias de Jó. A Bíblia diz, os estudiosos dizem que o livro de Jó é o livro mais antigo da Bíblia. Foi o primeiro livro escrito na história da Bíblia. De todos os livros da Bíblia, ele foi o primeiro, é o livro mais antigo. E desde os tempos mais antigos, havia um clamor na terra dizendo, Deus, eu queria que alguém me representasse diante de ti. Amém? Jó sofreu. Sabe por que ele sofreu? Porque ninguém ressuscitou. Ninguém colocou ele. Ninguém apresentou ele diante de Deus. Mas a diferença entre eu e ele, entre eu e Jó, sabe qual que é? Jesus. Eu tenho Jesus. Querido, olha só o que o texto diz. Jó capítulo 3, versículo 25. O que eu temia veio sobre mim. E o que eu receava me aconteceu. Todos os medos que Jó tinha, todas as preocupações que Jó ficava ansioso, tudo veio sobre ele. Versículo 26. Não tenho paz. Não tenho tranquilidade, não tenho descanso, só tenho inquietação, só tenho problemas. Se nós fizermos uma equação aqui, sem paz, mais, ok? Sinal de mais, sem tranquilidade, mais, sinal de mais, sem descanso, uma equaçãozinha. Sem paz, sem tranquilidade e sem descanso. Igual a inquietação. Problemas. A Bíblia diz, Jó diz, tudo que temia me aconteceu. Por que aconteceu? Querido, Jó não tinha paz. Jó não tinha sossego. Jó não tinha tranquilidade, Jó só tinha inquietação. A Bíblia diz, querido, que Jó, ele foi pelos caminhos bons, ele foi pelo caminho espiritual. Quando você lê os primeiros capítulos de Jó, diz que ele acordava toda madrugada, orava de madrugada, intercedia pelos filhos na madrugada, oferecia sacrifícios, porque pode ser que nas baladas o meu filho tenha ofendido a Deus, então Deus está aqui, perdão pelos pecados do meu filho, eu intercedo para os meus filhos, eu repreendo o diabo na vida dos meus filhos, eu repreendo, em nome de Jesus, sai! Todas as madrugadas, fazia tudo certinho, tudo que a lei do sacrifício, tudo que a lei mandava fazer, todas as manhãs. Sabe por que ele fazia isso? Porque ele não tinha paz, ele não tinha sossego, ele não tinha tranquilidade, ele só tinha uma ansiedade no coração dele, ele tinha um medo que se amanhã, amanhã será que eu vou ter o que comer? Será que amanhã eu vou ter emprego? Será que amanhã eu não vou morrer? Será que amanhã as coisas não vão dar certo? Será que amanhã, o que vai ser de mim amanhã? E todo esse medo trouxe para Jó uma situação, problemas, inquietação, angústia, e perdeu tudo que tinha. O exemplo de Jó é muito bom para nós aprendermos. Jó é um tipo de legalista, que não tem Jesus, que não tem o intercessor. Querido, Jó não descansava, Jó não se sentia livre, Jó só andava preocupado.
E de novo eu vou falhar com vocês. Tem mais um versículo ainda. Já vou terminar, me perdoem pelo tempo. Mateus, vamos terminar com o que Jesus nos ensina. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem. Amém? Não fiquem preocupados, não fiquem estressados, não fiquem angustiados, não se cansem com essas coisas. Não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer, quanto ao que beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Versículo 26. Observe as aves dos céus, não semeiam, não colhem, não armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que um passarinho? Jesus diz, não se preocupem. Tempo de se esforçar para não sair daqui. Amém, queridos? Esforcemos-nos. Se esforce. Faça toda a tua força para ficar no descanso. Porque enquanto eu estiver no descanso, queridos, eu estou anunciando, eu não preciso fazer mais nada. Não preciso me preocupar com a comida, não preciso me preocupar com a bebida, não preciso me preocupar com a vestimenta, não preciso me preocupar com nada. Porque Ele fez tudo para mim. Você crê nisso, queridos? Jesus disse, não fiquem preocupados. Eu comecei o texto dizendo que tem um tal de demônio chamado Amaleque, os amalequitas. E a estratégia dos amalequitas é pegar as pessoas que estão cansadas. É comum você encontrar na igreja pessoas frustradas, cansadas. Pessoas que você encontra, cadê o teu casamento? Pois é, me cansei. Pessoas que você pergunta, cadê teu ministério? Pois é, me cansei. Pessoas que você pergunta, cadê o Espírito Santo? Pois é, me cansei. Pessoas que você pergunta, cadê? Pois é, me cansei. Pessoas que cansaram, foram ficando para trás, e Satanás golpeou-as. E a Bíblia diz, se esforce para ficar no teu descanso. Amém? Estamos junto com Cristo. Aonde você está, querido? Aonde você está? Amém? Você está sentado com Ele. Quando Satanás perguntar, onde está? Onde está a tua cura? Onde está a tua saúde? Você não pergunte para ele onde está. Você pergunte, cadê Jesus? Onde Jesus está? Porque a hora que você encontrar Jesus, você vai ter a certeza do seguinte, eu estou lá. A Bíblia diz que eu estou em Cristo Jesus. A Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus. Quantos estão em Cristo Jesus? Quantos recebem essa palavra no teu coração? Aleluia. Vamos colocar em pé, queridos.